um dos idealizadores da primeira revista do Partido dos Trabalhadores, não é isso? A Teoria e Debate. Teoria e Debate. Enfim, um cidadão brasileiro raro. Que eu já disse no início do programa, não é exatamente um corintiano. Aliás, você nem tem um time de coração, tem, Eugênio? Não sei se de coração, Juca. Meu pai é São Paulino e acompanha os campeonatos e tudo. E quando eu preciso ser torcedor, eu sou um torcedor do São Paulo. E acho que eu falo contra a torcida do São Paulo quando eu digo isso, porque eu sou tão distante, né, do futebol, uma coisa... É bem típico do São Paulino. É um prato cheio para você. Me fala uma coisa. Orlândia tinha um time de futebol, assim, que... Tinha. Mas... A Associação Atlético Orlândia. E hoje, em Orlândia, o futebol de salão é... Orlândia, o time de Orlândia, da Intel, uma empresa de Orlândia, e é um time que disputa a ponta do campeonato do futebol de salão, mas não chama mais futebol de salão, né? Agora eles têm essas coisas. Agora, você tem essa coisa que o caipira tem muito com a sua cidade? Você tem uma ligação assim... Muito grande. Muito grande, por Orlândia? Muito grande. Não, muito grande. Eu nunca... Eu quero ser enterrado no cemitério de Orlândia. É mesmo? Tem essa... isso. Meus filhos foram batizados em Orlândia. Em Orlândia. E meu pai tá lá em Orlândia, morando na casa em que minha mãe nasceu. E dorme no quarto em que minha mãe nasceu. E eu tenho minhas amizades, acompanho com muito interesse muita coisa lá. Gosto muito da cidade, é meu lugar de referência. Só para quem não é de São Paulo entender, Orlândia fica a quantos quilômetros de São Paulo? Em que região? Não, São Paulo fica a 365 quilômetros de Orlândia. Tá certo. E a grande Orlândia... Abrange Ribeirão Preto. Abrange Ribeirão Preto. Nós de Orlândia olhamos para Ribeirão Preto como os paulistanos olham para Guarulhos. Para Guarulhos, ainda mesmo assim. Porque o aeroporto fica lá. O aeroporto de Orlândia fica em Ribeirão Preto. Fica ali aquele Viracopos. Não, Viracopos é Campinas. Viracopos é Campinas. Ribeirão, sim, claro. Tem ali o aeroporto de Orlândia é rápido, porque a gente, meia hora você chega no aeroporto. Entendido. Vamos voltar a falar de coisas sérias. Eugênio, uma outra tendência dessa confusão que se dá hoje na grande mídia brasileira é essa coisa de você não saber se o cara é jornalista, se o cara é garoto propaganda, se o cara é assessor de imprensa, é promotor de eventos. Que são coisas que você conversa, por exemplo, com jornalistas da França, eles arregalam os olhos. Mas não, isso não existe. Né? Como é que é isso na tua cabeça? Não, eu acho que nós vivemos uma situação gravíssima nesse sentido aqui no Brasil, que começa com a postura do sindicato dos jornalistas. Eu sou associado, filiado ao sindicato, pago regularmente minha mensalidade, tenho orgulho de pertencer a essa categoria. Mas nós estamos hoje, institucionalmente, assentados sobre um grande conflito de interesses. Por quê? O Brasil é o único país, de tudo que eu já apurei, e isso é um dos casos que eu investiguei um pouquinho, em que o jornalista e o assessor de imprensa dizem exercer a mesma profissão. O sindicato dos jornalistas tem entre os seus filiados pessoas que trabalham como assessores de imprensa e pessoas que trabalham em veículos independentes como jornalistas. E o Código de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas admite tacitamente que um jornalista seja repórter num jornal e, ao mesmo tempo, assessor em algum outro órgão. Por que eu afirmo que admite tacitamente? Porque num dos seus artigos, acredito que na versão nova é o artigo 7º ou o artigo 10º, diz expressamente: o jornalista não pode realizar cobertura, uma das alíneas do artigo é realizar cobertura sobre um órgão em que trabalhe para o jornal em que trabalha. É o que a prova que ele admite os dois chapéus. Portanto, tacitamente, o pecado, aos olhos desse código de ética... É só cobrir.
É só fazer a cobertura, Isso. não é manter as duas posições. E a cultura média da profissão já avançou muito mais do que isso. Hoje qualquer jornalista sabe que você não deve ter as mesmas funções. Não deve conciliar as duas funções. As empresas sabem disso, os profissionais sabem disso. E a representação sindical dos jornalistas no Brasil não sabe disso e tacitamente admite esse conflito de interesse. Isso é muito grave. É claro que os assessores de imprensa são figuras essenciais na comunicação hoje. É claro que as relações públicas, os assessores de imprensa, desempenham um papel ético, legítimo, importante, mas é um papel diferente do repórter. O assessor de imprensa é pago para divulgar uma resposta e o jornalista é pago para perguntar muitas vezes o que se quer esconder. Ambos trabalham para clientes diferentes. E não há problema em separar as duas categorias, como outros países já fizeram. É a mesma coisa que um promotor de justiça, quando se torna promotor, ou um bacharel, quando se torna juiz, se ele já exerceu a profissão de advogado, ele precisa devolver a carteira da Ordem dos Advogados. Claro. Você não pode ser juiz e advogado ao mesmo tempo, não promotor pode. Público e juiz, claro, evidente. E todos estudaram direito, todos fizeram a faculdade de direito, mas exercem funções diferentes, trabalham para finalidades diferentes. Então, no Brasil, nós temos para começar essa barreira da confusão na qual insiste a representação sindical dos jornalistas, impede um esclarecimento disso. Então nós temos ainda, na área dos esportes, é comum que alguém que trabalha em algum veículo menor, seja também assessor de um clube, de um atleta. ou de um atleta. Sem dúvida. Isso cria um caldo de conflito de interesse que desfavorece a informação de qualidade. Então acho que aí nós temos muito a avançar ainda. Teremos que avançar se essa profissão quiser ter algum futuro e, para avançar, nós vamos ter que fazer essas separações. E a questão do merchandising, o jornalista que faz propaganda, que faz merchandising? É complicado, né? Porque... Você vai responder no próximo bloco. Até já.